Foi há 10 anos, mas parece que foi ontem, por isso que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre a minha visita à Venezuela em 2003. Aconteceu no auge do conflito na Venezuela, porque havia uma greve geral contra o governo e foi logo depois, um ano depois, da tentativa de golpe de Estado da oposição contra o Chávez. Então, os conflitos estavam muito acirrados. Na entrevista que eu fiz com o Chávez, ele passou o tempo todo culpando os inimigos, os líderes sindicalistas que eram contra ele, os líderes empresariais que eram contra ele, estava cercado de inimigos. Naquele momento, tinha razão, era esse momento do conflito mesmo, mas acontece que ele teve 10 anos para construir uma coesão da sociedade venezuelana, mas só que por razões de personalidade, o Hugo Chávez gostava do conflito, ele liderava pelo conflito. Eu encontrei uma família, visitei uma família onde a mulher era chavista, o marido era anti-chavista, os dois brigavam o tempo todo. Eu fiz como parte da minha reportagem. Dentro do Palácio Miraflores, eu vi uma cena inacreditável. Eu estava andando assim, encontrei umas mulheres negociando uma farinha. E eu descobri que era um mercado paralelo dessa farinha que é importante para o pão, que o café da manhã que eles tomam lá, é muito importante essa farinha, e que estava em desabastecimento. Naquela época, podia-se culpar o problema da greve geral. Eu perguntei a ele sobre o desabastecimento, ele negou a existência do desabastecimento. Em vez de enfrentar o problema da economia e os problemas reais, ao longo de todos esses 10 anos, houve desabastecimento na Venezuela. Uma outra questão era o petróleo. Eu fui a PDVSA e lá o que se via era a dependência excessiva da Venezuela ao petróleo. E eles prometiam reduzir essa dependência. Não conseguiram fazer isso, aumentaram, na verdade, a dependência ao petróleo. Então, o que acontece? Quer dizer, ele também, outra questão que eu vi lá foi a desordem administrativa no governo. E isso prejudicou muito o país, o desenvolvimento do país, aumentou o índice de violência. Então, quer dizer, as qualidades do Hugo Chávez, do seu governo, que foi, por exemplo, reduzir a pobreza, são ameaçados hoje por esses erros. Mas esses erros dava para se ver há 10 anos atrás, quando eu fui lá. Um momento dessa entrevista que foi muito revelador para mim foi quando eu fiz uma pergunta mais dura e ele considerou agressiva e reagiu de forma muito agressiva. E isso aí mostra esse caráter que ele tinha de detestar o contraditório. Ao fazer isso e tentar calar o contraditório, ele perseguiu a imprensa. E ao perseguir a imprensa e calar o contraditório, ele não ouviu as críticas ao seu governo, que deveria ter ouvido. Isso poderia ter aumentado muito a chance de sucesso de Hugo Chávez na Venezuela.